Por isso, meus queridos, tudo bem com vocês? E na semana passada no meu Instagram eu perguntei pra vocês o que vocês achavam da gente comentar um pouquinho aqui no canal sobre séries médicas. Por quê? Porque você aí, meu querido gafanhoto, que quer estudar medicina, ou que já está estudando medicina, o que você mais assiste provavelmente são séries médicas. Saindo um pouquinho aí das séries habituais que todo estudante de medicina assiste, que são Grey's Anatomy, House, ER... Eu perguntei justamente numa enquete quais eram as séries que vocês queriam que eu assistisse e que falassem por que era interessante assistir e por que não era tão interessante assim. E muitos de vocês participaram justamente dessa enquete, dessas perguntas que eu fiz lá. Então a gente vai começar hoje falando sobre The Good Doctor. Eu peguei minha colinha aqui porque senão eu não vou lembrar o nome de todos os atores. Mas vamos dar aqui um panorama geral sobre a série para que vocês entendam como que funciona essa série, quais são os personagens principais ou pelo menos os que mais me chamaram a atenção. A série é basicamente uma série tradicional, certo? De residentes em cirurgia. Ela é baseada numa série do mesmo nome sul-coreana. Porém, hoje ela é produzida e transmitida pela ABC, ok? Começando pelos personagens, eu vou começar pela Claire. Eu vou deixar o personagem principal por último porque é o que mais tem detalhes. A Claire, ela é interpretada pela Antonia Thomas e ela é uma residente que ingressa no programa de residência de cirurgia junto com o Sean Murphy, que é o personagem principal. Inicialmente, ela meio que não se leva muito bem com o Sean. Ela é a primeira dos residentes e dos cirurgiões que consegue criar uma boa relação com o Sean, entendendo como é que funciona essa lógica um pouquinho diferente aí de lidar com uma pessoa com autismo e com savantismo. Ela e o Sean, durante toda a série, na questão do diagnóstico médico, elas funcionam num esquema muito parecido, talvez, com Christina e Meredith em Grey's Anatomy, ok? Tem uma parte muito importante dessa personagem que fala justamente sobre abuso de autoridade dos cirurgiões para com os residentes e sobre justamente abuso sexual. Que fala aí, mostra num episódio, se não me engano ali pelo episódio 10 da primeira temporada, acontece um episódio com ela, o qual chama muita atenção. E aí vocês vão ver, eu não quero dar muito spoiler sobre a série. Outro personagem é o Neil Melendez, que ele é o cirurgião que acompanha o Sean, que acompanha a Claire. Ele é interpretado pelo Nicholas Gonzalez e no início ele não aceita de maneira nenhuma que um residente com autismo e com savantismo fosse um residente dele, porque para ele uma pessoa com autismo não teria as capacidades para ser cirurgião. Tanto que no começo da série, quando o Sean participa de uma cirurgia com ele, a única coisa que o Sean faz é fazer aspiração abdominal. A única coisa que ele permite, e com o passar do tempo, o Neil vai abrindo os olhos e vendo que o Sean tem muito a oferecer, que ele é muito inteligente e que ele vai ser muito promissor, digamos, na carreira de cirurgia. Temos o Dr. Glassman, que é o tutor do Sean, que sempre acompanhou o Sean desde os 14 anos de idade. O Dr. Glassman, ele é interpretado por Richard Schiff e justamente, como eu falei agora há pouco, ele acompanha o Sean desde o início da sua trajetória, quando acontece um acidente quando ele tinha 14 anos, que não vou dar um spoiler, mas é uma parte muito tocante da série e que fala sobre muitos dos traumas que o Sean leva pro resto da vida. Porém que durante o desenvolver da série vai começando a ser criado um certo conflito entre o Sean e o Dr. Glassman, não por um conflito direto, mas sim porque o Dr. Glassman não consegue, digamos, meio que cortar o cordão e entender de que o Sean tá crescendo e tá aprendendo a se virar sozinho, sem a necessidade de um tutor em todo o tempo. Temos a Lia, que é a vizinha do Sean, que é uma engenheira que é alguns anos mais velha que o Sean e é o interesse amoroso dele. Porém, como ele nunca sentiu aquelas coisas, para ele aquilo é tudo muito novo. E ele vive várias experiências muito interessantes e de aventura com ela, até ele começar a descobrir alguns sentimentos e entendê-los melhor. Porém, também tem uma parte um pouquinho triste aí no meio da primeira temporada relacionando os dois. Nada trágico, mas uma situação meio triste. E, obviamente, o nosso querido Sean Murphy, ele é interpretado pelo Freddie Highmore, que vocês vão conhecer ele provavelmente de Bates Motel. O cara fez a interpretação, obviamente, tanto em Bates Motel como em The Good Doctor. The Good Doctor é bizarro de tão boa a interpretação dele de uma pessoa com autismo. Que quando eu apresentei a série para uma amiga minha, ela perguntou se o ator realmente tinha autismo, mas não. Sean Murphy é um menino prodígio, porém que ele tem autismo. Ele passa por uma
infância muito conturbada porque o pai dele não conseguia entender as questões relacionadas ao autismo e também a questão relacionada ao savantismo, que é a outra doença que ele tem. Lembrando que o autismo ele é um distúrbio neurológico relacionado ao comportamento e às interações sociais, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Obviamente a gente pode passar aqui várias horas falando sobre autismo, porque o espectro autista é muito amplo, então a gente pode ter várias interpretações dependendo do espectro autista. E também a síndrome de Savant, que Savant vem do francês de sábio, também é conhecido como a síndrome do sábio, que ela alterna aí como um distúrbio neurológico de superinteligência e falta dela. Então, por isso, em diferentes momentos da série, a gente vai ver o Sean, que ele vai estar muito recluso, e aí vem o papel da Claire, que é justamente quem faz esse nexo aí, social com ele, e que a Claire entende de que para conseguir ter uma comunicação fluida com ele e poder construir uma amizade com ele, ela não pode basear o diálogo em perguntas porque ele se sente acuado. E em diferentes momentos da série a gente entende um pouquinho como é que funciona a síndrome de Savant, juntamente com a memória que ela gera, né, durante esse distúrbio, em que em vários momentos o Sean tá parado, perplexo, parece que ele nem está no corpo dele, mas na verdade ele está analisando todos os processos com a memória visual e tentando resolver dentro da cabeça o problema do paciente ou o problema da situação para conseguir avançar. Agora que eu dei um panorama geral, que já consumiu bastante tempo aqui nesse vídeo, vamos comentar algumas coisas que são interessantes da série, algumas questões que são a mesmice de toda a série médica. Sobre a mesmice das séries médicas é aquilo de sempre, né? Um grupo de residentes com um grupo de cirurgiões vivendo um drama pessoal, algumas questões relacionadas a diagnóstico e tratamento, alguns casos que são realmente muito curiosos, outros não tanto, mas o de sempre que a gente vê em The Good Doctor, Grey's Anatomy, House, ER, entre todas as outras séries médicas. Por outro lado, em contrapartida, a gente tem toda a parte interessante da visibilização sobre o espectro autista, porque ainda hoje em dia, falar sobre autismo é tu pensar numa pessoa reclusa e numa pessoa com capacidades limitadas e não entendendo de que, obviamente, uma pessoa com autismo, dentro de todo o espectro autista, ela pode sim desenvolver-se socialmente, profissionalmente. E também a síndrome de Savant, que a maior parte das pessoas não a conhece, e ajuda, obviamente, a entender mais uma síndrome que existe, mas também trazer isso para uma série e mostrar como ela funciona, como funciona na cabeça, por mais que seja muito fictício aquilo, faz com que um estudante de medicina entenda melhor todos os processos, tanto, obviamente, dos transtornos neurológicos, também como sobre o que ele está tentando diagnosticar. Porque às vezes é muito fácil para uma série mostrar como é que um médico faz um diagnóstico baseado nos sinais e nos sintomas que apresenta aquele paciente. E no caso do Sean, como ele tem a síndrome de Savant, ele começa a pensar sobre tudo, vai aparecendo durante a série ele pensando, e justamente a memória fotográfica, que parecem hologramas na frente dele, mostrando, por exemplo, um problema hepático, aparece um fígado gigante na frente dele, ele começa mentalmente a abrir aquele fígado e mostrar todas as partes e mostrar onde é que está a lesão, que está naquilo que ele está pensando que pode ser o diagnóstico. Talvez pela série estar baseada num personagem principal com distúrbios neurológicos, aparecem em diferentes momentos, principalmente como lidar entre médico e paciente com situações delicadas e também sobre situações delicadas entre os próprios personagens principais da série, com acidentes, suicídios, mortes trágicas, como superá-los, justamente toda a parte da resiliência mostra em diferentes momentos. Eu acho que a palavra-chave para essa série é resiliência, justamente, mas não a resiliência como a gente pensa em si, mas sim a capacidade de superação dele em demonstrar aos demais profissionais que estão ali nos personagens de que ele sim tem a capacidade, mas não de uma maneira em que ele está se impondo para mostrar que ele é capaz, e sim de que ele faz o melhor dele e que aquela ação de fazer a melhor conduta que ele possa ter mostra para os outros profissionais, para os outros médicos, de que ele é um médico capacitado. Também tem a questão de gênero e de abuso de poder e abuso sexual, que a gente falou agora há pouco sobre a Claire, que eu acho muito interessante. Tem algumas coisas relacionadas a outros residentes que aparecem na série e também sobre umas questões relacionadas ao Dr. Glassman, que ainda eu não consegui entender porque eu não terminei a primeira temporada, mas não consegui entender bem como que funciona essa ligação dele com o Sean.
veremos aí nos próximos episódios. A série tá na primeira temporada, terminou agora há pouco, vai estrear esse ano a segunda temporada no final do ano. Então vou deixar aqui embaixo o link para que vocês possam assistir. E se caso você quer aí que a gente fale um pouquinho sobre outras séries médicas que não sejam, como eu falei no Instagram, que não sejam Grey's Anatomy, que não sejam House e que não sejam ER, pode comentar aqui embaixo. Várias pessoas pedindo para falar sobre Cold Black, The Resident e alguns outros mais que eu não consigo lembrar o nome neste momento. The Night Shift e Chicago Med. Caso você conheça outra série médica que tá passando ou que já passou, eu já fiz um vídeo, se não me engano, falando sobre séries médicas, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas deixa aqui embaixo nos comentários também. E se caso você já assistiu The Good Doctor, comenta aqui embaixo o que você mais gosta da série e o que você menos gosta da série, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar a notificação, compartilhar com os amigos de vocês que gostam de séries ou que estão estudando para prestar vestibular ou para ir estudar na Argentina. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais, tchau!